E aí o Arraiz até falou contigo de, poxa, tem muita coisa boa em renda fixa. Mas tem muita coisa boa em todo canto agora, né? É. Eu acho isso impressionante. Eu faço uma analogia que é mais ou menos um caçador com aquela nuvem de patos passando. Nesse momento eu perco todo o público vegano aqui, mas é uma analogia útil. Porque pra onde você atira, você mata um pato. Uhum. Porque cripto caiu 70%. Tudo bem que várias foram a zero, não era oportunidade, era risco. Teve cripto que saiu de nada pra $100 em coisa de 6 meses e de 100 pra zero em coisa de uma semana. Mas tem o Bitcoin, tem o Ether caindo bastante. Na bolsa, você tem várias empresas negociadas abaixo do valor patrimonial. O Banco do Brasil soltou um lucro recorde agora, incrível. E você vai olhar, é negociado por 70% do valor patrimonial dele. Você tem várias empresas de crescimento que caíram 90%. O Banco Inter, por exemplo, caiu muito. É uma empresa de crescimento que negocia abaixo do valor patrimonial hoje também. Que eu nunca esperei que eu ia ver na minha vida, porque o Nubank negocia 4 vezes o valor patrimonial. Lá fora, várias caindo. E, surpreendentemente, no momento onde o dólar ele estava subindo contra o real e agora ele voltou a cair. Está no patamar de mais ou menos 5,14, pelo que eu olhei agora. E eu não sei qual a tua opinião sobre isso, se é um bom patamar, se vai cair mais, se não, mas eu enxergo até a Bolsa Americana como atrativa, embora a nossa seja mais atrativa. Então, nesse cenário onde tudo está muito bom, para quem tem dinheiro, vale pontuar, porque tem gente que está quebrando por conta de dívidas mais caras. Como é que vocês fariam para aproveitar esse mix de oportunidades? Você Quer começar ou começar? começa? Eu vou começar. Então É que eu bora. vou falar Da do última eu dólar comecei. aqui. É que eu Então gosto pode de falar do porque dólar. do dólar, já diria aquela frase do Edmar Baixa, que é um dos pais do Plano Real, né? Que inventaram o câmbio para que os economistas passassem menos vergonha nas suas previsões, porque erra toda hora. É um trabalho ingrato acertar para onde que o câmbio vai. Legal. E aí eu já, né, eu gosto de trazer um outro ponto. Tem essa simplificação que eu acho que realmente é difícil você acertar o valor do câmbio? É difícil. É fácil acertar o valor de uma ação para os próximos 3 meses? Não. É complicadíssimo. Então, quanto acertar o valor do câmbio? Para mim é isso. Eu tenho um macete pra isso. Aí você faz que nem o Santander uma vez, que Bota enxergava uma um cenário margem binário, bizarra. onde o dólar pode descer até 4 e até 8. Entendeu? Exato. Aí você vai estar certo ao longo do É, tempo, né? Então, eu sempre que eu trabalhava na mesa de operações, eu conversava muito com o economista, econometrista. Aí eu falei, cara, como é que você faz essas projeções de câmbio aí? Ele era top 5 e tal, né, do Banco Central, no Focus. Eu falei, cara, sabe qual que é o modelo aqui, econométrico, que traz o menor erro pro câmbio? Eu falei, qual? Ele falou, eu pego o da semana passada. E ele já pegava o da semana passada, jogava de projeção e tava lá no top 5. Eu não vou falar o nome da pessoa, obviamente, mas ele foi inteligente, né? Ele soube usar a seu favor. Gastava bem pouco tempo pra fazer o estudo dele. É. Exato, né? Era só pegar e Eficiência máxima, reproduzir. Ficava ali no canto, ninguém sabia o que ele tava fazendo, tava ali navegando na internet. Mas enfim, o câmbio é o seguinte: no curto prazo, eu acho que ele é risco, SDS. Se você pegar o dólar, na dólar real, e você plotar no mesmo gráfico com o CDS, que é uma medida de risco, né, para verificar qual que é o risco que investidores estão enxergando para o Brasil, investidores e investidoras, você vai ver, pô, que ele cola muito. Então, pô, conforme você vai aumentando essa janela, no mesmo gráfico, poxa, deixa eu ver então em 6 meses, deixa eu ver em 12 meses, 24 meses, 36 meses, você vai vendo que essa correlação ela vai sendo um pouco perdida. Poxa, então se essa correlação ela vai sendo um pouco perdida no longo prazo, o que explica essa correlação entre câmbio, né, esse movimento do câmbio no longo prazo? E aí eu entro com fundamentos. Existem fundamentos que determinam o valor de uma moeda, né? Para mim são 3. O principal para o Brasil, e aí, né, é diferencial termos de troca. Termos de troca é o preço dos produtos que você exporta frente ao preço dos produtos que você importa. Quanto mais alto está o minério de ferro que o Brasil exporta, né, pô, $100 a tonelada no minério de ferro, tende a entrar $100 por tonelada que a gente exporta. Se o preço do minério de ferro for para $200, pensa só, o Brasil vai gastar a mesma coisa para produzir a mesma tonelada de ferro, vai só que entrar o quando ele dobro. chega lá no mercado, entra o dobro de dólares. Isso tende a valorizar a nossa moeda. Então isso impacta muito. Se você jogar ali já numa janela de mais médio e longo prazo, você vai ver que termos de troca tem uma correlação forte com o nosso câmbio. Parar de olhar para o mensal, para o semanal, que aí é risco, e risco pode acontecer qualquer coisa semana a semana. O outro é diferencial de juros e o outro é diferencial de crescimento, que para o Brasil importa um pouco menos diferencial de crescimento. É termos de troca e diferencial de juros. E aí, falando do câmbio, olhando isso, você tem uma janela positiva do meu ponto de vista para o câmbio brasileiro. Pode piorar esses fundamentos ao longo do tempo? Pode. Só que hoje, se você colocar esses 3, a Malu tá rindo aqui, que tudo pode piorar para o Brasil, mas se você jogar esses 3 fatores para o câmbio brasileiro, né, existe, na minha visão,
janela para o câmbio, para o real se valorizar frente ao dólar americano. E aí eu acompanho muito de perto o Robin Brooks, que ele é o estrategista do Goldman Sachs para moedas, né? E ele também tem essa visão, né, de que existe espaço para que o real brasileiro se valorize frente frente a esses fundamentos que eu citei aqui. Não estaria então, tudo precificado ainda, então. Porque a gente já está com um diferencial de juros grande sim. e já estamos num momento muito bom para commodities, mas mesmo assim poderia cair mais. Não, pensa quando a gente estava sem o conflito Rússia e Ucrânia. Onde que o câmbio estava? Quando o nosso CDS ele estava mais baixo. Quando o nosso índice do medo ele estava mais baixo. O câmbio estava ali, 4,60, 4,70. Né? Ou seja, ele estava mais perto dos seus fundamentos. O que aconteceu nesses últimos 3, 4 meses que elevou? Poxa, conflito geopolítico lá fora. Conflito geopolítico, primeira coisa que a investidora estrangeira faz é sai daqui de país emergente. Quero nem saber, né? Quero ir para país desenvolvido. CDS sobe, porque é um seguro, né, contra qualquer perigo que ocorra ali no país emergente. Então sobe a taxa desse CDS, impacta o câmbio. E aí você vê, opa, o que está acontecendo lá na Rússia e Ucrânia? Está saindo dos holofotes. Né? Aí estão até sentando para fazer alguns acordos aqui e ali e tudo mais, vai reduzindo o risco. O que está acontecendo com o câmbio? Voltando a cair. Saiu de 5,50, 5,60, 5,70 e voltou para um patamar de 5. Então eu consigo perceber que quando o CDS a gente deixa de ter na margem notícias negativas, poxa, o câmbio vai para onde? Para sua tendência, para o seu fundamento. Igual o valor de uma ação. Você tem uma notícia que impacta o risco no curto prazo, ela vai cair. Se os fundamentos dela apontarem para cima, conforme esses riscos forem se amenizando, o preço da ação vai naturalmente Mas isso que torna caminhando. esse trabalho ingrato, porque o fundamento ali, a gente consegue Exato. ver, consegue fazer a conta. Mas para trazer um exemplo, a gente se aproxima de um período eleitoral e há uma sinalização de determinado candidato tá na frente e ele sinaliza um caminho fiscal pior, poxa, vai estourar o fiscal, vai romper muito o teto de gastos, isso aumenta essa percepção de risco que o Gui colocou, e aí afasta o câmbio do fundamento. Então, sempre tem alguma coisa que pode ir acontecendo no caminho que faz os especialistas em câmbio ficarem malucos ali, porque o fundamento ali, a conta faz você ver perspectiva de melhora, mas pode surgir algo no meio do caminho que bagunça o cenário. E tem muita coisa envolvida também, né? Porque você citou conflito de Rússia e Ucrânia, que mexe com inflação, porque mexe com commodity, que vai refletir em moeda. E tem um outro ponto também, que fazer previsões para algo que muda com o tempo e às vezes até sujeito à sua previsão é horrível. Não. Se a gente fosse aqui um bando de meteorologistas, a gente começa a discutir sobre o clima de amanhã, o clima não vai mudar por conta de uma discussão. Agora, se um monte de economistas influentes começam a discutir sobre perspectivas para a economia e falam a inflação vai ser de tanto, o Banco Central olha aquilo e fala, nossa, se vai ser tudo isso, eu vou elevar mais os juros. E a previsão deles vai estar errada, porque eles previram que iria acontecer, eles atuaram para que aquilo não fosse acontecer. Então é muito complicado fazer previsões para um sistema que reaja à previsão. Sim.